Imaginem um mundo habitado por deuses e monstros. Um mundo onde heróis enfrentam desafios impossíveis. Este é o mundo da mitologia grega. Histórias fascinantes, repletas de aventura, amor, traição e coragem. Deuses poderosos que interagem com os mortais. Heróis que desafiam o destino. Criaturas míticas que povoam a imaginação. Neste ensaio, vamos mergulhar nesse universo. Vamos explorar a linha tênue entre a realidade e a lenda. Os antigos gregos criaram um conjunto rico de mitos. Através dessas histórias, eles tentavam explicar o mundo à sua volta, tentavam dar sentido aos fenômenos naturais, buscavam respostas para as grandes questões da vida e da morte. A mitologia grega é muito mais do que apenas histórias antigas. É um reflexo da alma humana. Os seus temas são universais: amor, perda, vingança, esperança. Os gregos antigos olhavam para o mundo com curiosidade. Queriam entender as forças da natureza. Observavam o ciclo das estações, o nascer e o pôr do sol, as tempestades furiosas. Sem a ciência moderna, buscavam explicações em suas crenças. A mitologia oferecia respostas. Vejamos o exemplo de Deméter, deusa da agricultura, e sua filha Perséfone. O mito narra o rapto de Perséfone por Hades, deus do submundo. A tristeza profunda de Deméter mergulhou a terra num inverno rigoroso. Um acordo entre os deuses permitiu que Perséfone passasse parte do ano com a sua mãe. Assim, os gregos explicavam as estações do ano. No princípio, era o caos. Dessa imensidão primordial, surgiram Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Deles, nasceram os titãs, gigantes poderosos que governaram o universo. Cronos, o mais jovem, destronou o seu pai Urano, mas temendo o mesmo destino, engoliu os seus próprios filhos. Zeus, filho de Cronos, escapou a este destino cruel. Numa batalha épica, liderou os seus irmãos contra os titãs. Assim, os deuses olímpicos ascenderam ao poder, estabelecendo a sua morada no Monte Olimpo. A Guerra de Troia é um dos eventos mais famosos da mitologia grega. A história do rapto de Helena, esposa do rei Menelau, por Paris, príncipe de Troia, despoletou um conflito épico. Heróis lendários como Aquiles, Heitor e Ulisses lutaram nesta guerra que durou 10 longos anos. Durante muito tempo, a Guerra de Troia foi considerada apenas uma lenda. No entanto, descobertas arqueológicas no século XIX revelaram ruínas de uma cidade que poderia ser a Troia da Ilíada de Homero. Estas descobertas levantam a questão: quanto da mitologia se baseia em factos reais? Mitos em mármore e verso. Um legado artístico. A mitologia grega teve um impacto profundo nas artes. Escultores gregos encontraram inspiração nas histórias de deuses e heróis. Esculpiram em mármore a beleza e a força dos deuses olímpicos. Os feitos de heróis como Héracles foram imortalizados em estátuas e relevos. A poesia épica encontrou em Homero o seu maior expoente. A Ilíada e a Odisseia são consideradas obras-primas da literatura mundial. Estes poemas moldaram a cultura grega e influenciaram gerações de artistas e escritores. A sabedoria dos antigos. Filosofia e mitologia. A filosofia grega, berço do pensamento ocidental, também não ficou imune à influência da mitologia. Platão, um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, utilizava mitos nos seus diálogos para ilustrar as suas ideias. O mito da caverna, por exemplo, é uma alegoria sobre a busca pelo conhecimento. Para Platão, os mitos continham verdades profundas sobre a natureza humana e o cosmos. Ele acreditava que a mitologia podia ser uma ferramenta para a educação moral e espiritual. Outros filósofos, como Aristóteles, também se dedicaram a analisar e interpretar os mitos gregos. De Édipo a Ulisses.
Arquétipos da condição humana. As personagens da mitologia grega transcendem o tempo. Tornaram-se arquétipos, modelos que representam características e comportamentos humanos universais. Édipo, por exemplo, personifica a luta contra o destino e a busca pela verdade, mesmo que esta seja dolorosa. Ulisses, o herói astuto da Odisseia, representa a perseverança, a inteligência e o desejo de retornar ao lar. Antígona, que desafia a lei dos homens em nome da lei dos deuses, é um símbolo de coragem e integridade moral. Estes arquétipos continuam a fascinar-nos, porque refletem dilemas humanos intemporais. O espelho da alma, mitos e a psique humana. Carl Jung, psiquiatra suíço, desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo. Segundo Jung, todos nós partilhamos um inconsciente povoado por arquétipos, imagens e símbolos universais presentes em mitos e lendas. Para Jung, os mitos gregos revelam verdades profundas sobre a psique humana. Os deuses e deusas gregos, com as suas virtudes e falhas, representam diferentes aspectos da nossa própria personalidade. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, simboliza a sensualidade e o desejo. Ares, o deus da guerra, representa a agressividade e a violência. Atena, a deusa da sabedoria, simboliza a razão e a inteligência. Mitos modernos. A permanência dos arquétipos. A influência da mitologia grega estende-se até aos dias de hoje. Os arquétipos gregos continuam a inspirar artistas, escritores e cineastas. Na literatura, no cinema e na televisão, encontramos ecos dos mitos gregos em personagens e narrativas contemporâneas. Livros como Percy Jackson recontam a mitologia grega para as novas gerações. Filmes como Troia e 300 trazem para os ecrãs os épicos gregos. A mitologia grega renova-se e adapta-se aos tempos modernos, mostrando a sua força e relevância. Uma viagem intemporal. A relevância da mitologia grega. A mitologia grega é um legado precioso da antiguidade. As suas histórias, repletas de deuses, heróis, monstros e magia, continuam a fascinar-nos e a inspirar-nos. Os mitos gregos ensinam-nos sobre a cultura, as crenças e os valores da Grécia Antiga, mas também convidam-nos a refletir sobre a nossa própria humanidade. Através dos mitos, podemos compreender melhor a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Os arquétipos gregos ajudam-nos a decifrar as complexidades da alma humana. A mitologia grega é uma viagem intemporal, um convite à reflexão, ao autoconhecimento e à descoberta. Não perca conteúdos fascinantes como este. Inscreva-se agora no canal História e Tecnologia e fique por dentro dos maiores mistérios da humanidade.